Gravidinha, se você já recebeu um laudo com o peso estimado do seu bebê, aquele número que chama percentil, lá embaixo no seu resultado, e você ficou pensando, tá normal, está pequeno, tá grande demais, hoje eu vim clarear isso de uma vez por todas. Essa é uma das dúvidas mais comuns aqui no consultório e também uma das que mais gera ansiedade. Então vamos juntas entender o que é esse tal de percentil e como interpretar o peso do seu bebê? Não sei se você já percebeu, mas existem diferentes tabelas, seja na internet ou em consultórios, em outras clínicas. Alguns vão usar alguns padrões brasileiros, outros internacionais, mas uma coisa que você precisa ficar tranquila é que a variação entre essas tabelas ela é mínima, ou seja, não vai mudar a conduta drasticamente, né, do que seu obstetra vai estar te falando. Por isso, nessa aula eu vou usar uma tabela que eu costumo seguir aqui, que é segura, é confiável, e eu vou até deixar ela disponível aqui no final dessa aula, embaixo, para você salvar no seu celular. Vamos lá, o que é esse percentil de peso? É uma régua de comparação. Então, não vai medir se o seu bebê está saudável ou não, mas vai comparar o peso dele com o de outros bebês que estão na mesma idade gestacional. Ou seja, se está no percentil 50, significa que o seu bebê está bem no meio, ou seja, 50% dos bebês têm um peso menor e 50% tem um peso maior naquela mesma semana, na mesma idade gestacional. Se, por exemplo, estiver no percentil 10, significa então que seu bebê está ali entre os 10% mais leves, ou seja, apenas 10% dos bebês daquela idade têm o mesmo peso ou menos. Se estiver no percentil 90, significa que o bebê está entre os 10% mais pesados, ou seja, 90% dos bebês pesam menos que ele. Então, o peso que seria considerado normal é entre o percentil 10 e o 90, que seria um intervalo normal. Então, se estiver abaixo do percentil 10, a gente já tem que ficar mais alerta, porque esse bebê pode estar não recebendo tantos nutrientes, está mais miudinho, está menor, pode ter alguma restrição de crescimento. Entre 10 a 90 é um peso dentro do esperado e acima do 90 o bebê pode estar com crescimento mais acelerado e a gente tem que pesquisar algumas coisas. Vou mostrar agora um vídeo com alguns exemplos práticos de algumas gravidinhas aqui da clínica. Então vamos interpretar aqui alguns percentis de peso com vocês. Essa gravidinha falou que está de 31 semanas e 4 dias e o bebê 1,632 kg. Então essa é a tabela que nós utilizamos para saber se o peso do bebê está ideal. A gente sabe que tem que estar entre essa coluna 10 e a coluna 90. Então o primeiro passo é nós acompanharmos aqui em relação à idade gestacional. Ela está com 31 semanas, então a gente vai até o 31, ó, achamos. E 1,632 kg, ó. Vocês estão vendo que está um pouquinho só abaixo desse daqui, ó. Está entre esse número e esse número, não é? Mais próximo desse. Então, quer dizer que está entre a coluna 10 e a coluna 50, mais próximo do 50. Ou seja, está próximo do percentil 50. Então, a gente sabe que tem que estar entre o 10 e o 90. Se está próximo do 50, está normal. Vamos para o próximo, vocês vão ficar craques nesse percentil de peso. Ó. Então, essa gravidinha falou que ela está de 28 semanas, a gente não considera os dias para ver aqui nessa tabela. Vamos acompanhar. Onde está o 28? Ó, 28, achamos. 1,334 kg. Vamos ver, agora a gente segue neste rumo aqui. 1,334 kg, ó. Está entre, realmente está bem entre o 50 e o 90. Então, se está entre o percentil 50 e 90, está normal, porque tem que estar entre o 10 e o 90. Essa outra gravidinha falou que ela está de 25 semanas e bebê 750 gramas. Vamos lá novamente. 25 semanas, a gente olha aqui, chega nesse número, e agora vamos olhar neste sentido. Então, 25 semanas, 750, onde, ó, tá bem, ó, quase ficou aqui batendo realmente nessa coluna 50. Então, está praticamente no percentil 50, está ótimo. E por mais que eu mostre essa tabela para vocês e fale se está no percentil adequado ou não, o importante é que quando você for para os seus retornos de pré-natal, levar os seus exames anteriores. Porque eu estou dizendo de acordo com o peso que vocês estão falando agora. Mas os anteriores, e os percentis anteriores? Porque vamos supor que estivesse no percentil 70 e agora está no percentil 20. Vocês concordam que por mais que o 20 esteja entre o 10 e o 90, que precisa estar,
caiu muito em relação ao anterior, então é preciso acompanhar nesse sentido, se está havendo uma curva de crescimento. Nós precisamos lembrar que nem sempre se o bebê está no percentil 10 ou menos e no percentil 90 ou mais, tem algum problema, mas é claro que precisa ser pesquisado. Menor que 10 tem que ver se tem alguma restrição, maior que 90 é preciso ver se não tem algum sinal de diabetes gestacional. É preciso acompanhar, ou seja, esse percentil, mesmo se ele estiver, por exemplo, entre o 10 e os 50, é preciso interpretar com os outros resultados, porque vamos supor que em um ultrassom anterior o seu bebê estivesse no percentil 80 e agora ele está no 20. Por mais que esteja entre o 10 e o 90, que é o ideal, vocês concordam que abaixou muito esse número? Então é preciso sempre nos seus exames de pré-natal levar os seus exames anteriores de ultrassom para o seu obstetra ir acompanhando essa curva de crescimento. Então não é um único exame que vai determinar tudo, o que vai valer é a sequência desses ultrassons. E um detalhe muito importante é que se o bebê estiver abaixo do percentil 10 ou acima do percentil 90, ou tiver uma queda muito grande desse percentil entre um ultrassom e outro, é importante fazer o ultrassom com Doppler, que é um ultrassom que além de calcular o peso, quantidade de líquido amniótico, batimentos, nós vamos ver a quantidade de nutrientes que o bebê está recebendo através da placenta. Se aquele ambiente que ele está vivendo está sendo suficiente para nutri-lo e para ele continuar crescendo bem dentro do útero. E esse ultrassom geralmente é solicitado pelo seu obstetra a partir de 30 semanas. Então, da próxima vez que você receber o seu resultado de ultrassom, espero que você olhe esse número de percentil com muito mais segurança, sabendo exatamente o que ele quer dizer, sabendo que é preciso olhar os exames anteriores para nós compararmos essa curva de crescimento. Eu estou aqui para caminhar com você e tornar a sua gestação mais leve, informada e cheia de paz. E até o nosso próximo vídeo. E se nesse momento da sua gestação você está carregando mais medo do que paz, se era o que para ser leve está se tornando muito pesado, então talvez o que está faltando não é mais um exame, é um ambiente para te fortalecer por dentro. Por isso que eu criei o Cantinho do Milagre da Vida. Não é apenas um curso, é um lugar onde você entende o que está acontecendo com o seu corpo, com o seu bebê e principalmente com a sua mente. E é onde a ansiedade ela vai perder espaço para informações certeiras, para muito acolhimento e fé. É só clicar aqui nesse botão para fazer parte do nosso Cantinho do Milagre da Vida e se tornar uma gravidinha mais plena, preparada e menos ansiosa.